Olá, meus amigos, que Deus abençoe, edifique a sua vida na fé, no Senhor Jesus, no centro da vontade dele a teu respeito. Estamos aqui para compartilhar com você aquilo que do Senhor nós temos recebido. E a lição da fé de hoje, ela tem como título: entregue o teu melhor para Deus. Amém? Amigos, é questão de inteligência. O Senhor Jesus, ele trouxe as boas novas de salvação, mas ele disse que o reino dele não era desse mundo. O reino dele não era, vamos dizer assim, terreno, momentâneo. O reino do Senhor Jesus, as boas novas dele, eram de uma salvação eterna. Mas muitas das vezes nós vemos as pessoas vivendo mais focada nesta vida do que na sua eternidade. Então, muitas das vezes a pessoa ela prospera nesta vida, com as coisas desta vida. Porém, ela é uma pessoa pobre, ela é uma pessoa miserável, como diz o texto sagrado. Por quê? Porque ela não tem Deus, ela não tem certeza da salvação eterna. E os tempos, os anos, eles vão passando, e a pessoa vai ficando mais velha, e a fraqueza vai chegando. E muitas das vezes muitos se entregam à depressão, porque colocaram toda a sua fé, a sua confiança na incerteza das riquezas. Colocaram o seu coração nas coisas desta vida, porém não entesouraram tesouros no céu, porém não se prepararam para a eternidade, não se voltaram para Deus nesta vida e não viveram de acordo à palavra, à vontade dele. E isso traz dentro da pessoa um vazio, uma angústia muito grande, porque a alma dela, ela sente que ela está perdida. A alma dela, ela sente que ela está completamente em trevas, que ela precisa de uma luz. Mas muitas das vezes o ser humano, ele vai de uma maneira cega, seguindo a correnteza, indo, acompanhando a multidão, e não para pensar para onde está indo, o que vai ser da alma dela na eternidade. As pessoas não param para refletir, as pessoas não param para pensar. Meus amigos, eu quero trazer uma palavra para você, compartilhar o seu coração, justamente para que o Espírito Santo ele venha colocar a nossa casa em ordem, venha nos ajudar nesse sentido de nos voltarmos cada vez mais para Ele, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Colocar as nossas prioridades devidamente, vamos dizer assim, de acordo à palavra de Deus. Amém? O Senhor Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo 16, no versículo 26, ele disse assim, pois o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua salvação? Ou o que dará o homem em recompensa, em resgate da sua alma? Amém? Ou seja, quantas não são as pessoas que elas enriqueceram e muito, porém, elas se deparando com uma enfermidade, por mais que elas invistam numa medicina avançada, enfim, em toda uma aparelhagem mais avançada possível para recuperá-la, chega um momento que a ciência, que a medicina, ela não alcança.
a pessoa morre, a pessoa falece. Não tem jeito para a morte, humanamente falando. Quer dizer, o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E o que dará o homem em resgate da sua alma? Ou seja, por mais bens, posses que a pessoa possua, isso não vai impedir ela de passar pela morte, de chegar ao fim desta vida, desta fase em que estamos vivendo aqui na Terra. Não importa o grau de cultura, de escolaridade, vamos dizer assim, a conta bancária, não importa o patrimônio que a pessoa possua, não importa nada. Acerca de questões dessa vida não importa nada. Todos nós vamos passar, né, por essa situação de chegar ao fim desta caminhada aqui. Porém, existe uma eternidade. O Senhor Jesus, ele trouxe as boas novas para dar esperança ao coração do ser humano. Uma pessoa sem Deus, uma pessoa longe de Deus, ela é uma pessoa angustiada na sua alma, perturbada na sua alma, desesperada na sua alma. A alma dela não tem sossego, porque ela sabe, a alma sente que está perdida. A alma grita por socorro. Mas como eu disse, às vezes a pessoa, ela não presta atenção a esse grito da sua alma. Ela vai com a multidão, se envolvendo com ilusões, vaidades, e ela vai tentando preencher essa lacuna dentro dela com ilusões. Porém, ilusões elas são desmascaradas. Elas passam, elas não permanecem, elas não são contínuas, elas não têm condições de manter a pessoa sempre iludida, porque a ficha cai. E aí a alma grita, a alma clama. Meus amigos, é nesse momento que nós temos que atentar para a voz de Deus. Ele nos chama a viver uma fé inteligente, a viver uma fé consciente. Amém? Não é que nós vamos pensar, eu não quero viver nessa vida porque eu quero a eternidade. Não é isso. Não é isso que Deus está querendo dizer. O que Deus está querendo dizer é que nós temos que definir as nossas prioridades. Nós temos que colocar o nosso coração mais voltado para Deus do que para as coisas deste mundo. Amém? Lembra o que o texto sagrado diz? Nos dias de Noé, comiam, casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio, né? E aí já era. Quem estava preparado, quem estava ouvindo a voz de Deus e obedecendo, foi salvo. Quem não estava, ficou de fora e foi destruído. Assim será a vinda do Filho do Homem. Muitos estarão envolvidos com tantas coisas desse mundo, focado, concentrado, voltado completamente para as coisas desse mundo, que quando o Filho do Homem vier, a pessoa não vai estar preparada. A pessoa não vai estar apta a ouvir a voz dele antes que ele venha. Por quê? Porque ela está tão envolvida com as coisas desse mundo, as preocupações dessa vida, que ela não tem tempo para Deus. Ela não tem tempo para ler a Bíblia, para orar, para congregar numa igreja. Ela não tem tempo para as coisas espirituais. Ela dá aquela desculpa, não, mas Deus está em todo lugar, ou Deus entende. Quer dizer, a pessoa, ela quer viver do jeito dela, e não da maneira de Deus. A pessoa, ela quer viver de uma maneira desorganizada, sem uma disciplina. E o reino de Deus, ele é feito de disciplina. Quer dizer, a pessoa quer colocar a vontade dela acima da vontade do Senhor. E ali ela usa aquela desculpa, mas Deus está em todo lugar. Meus amigos, Jesus falou, busca o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar requer de nós uma atitude, requer de nós uma decisão, requer de nós uma renúncia da nossa própria vontade, da nossa carne, requer de nós uma posição séria na vida. Amém? Porque não adianta a pessoa falar, Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar.
Porém, ele diz que nós temos que buscar o reino dele. Quer dizer, nós temos que tomar uma atitude em relação ao reino dele, à vontade dele para a nossa vida. Amém? Não é só ficar aonde estamos e dizer, não, mas Deus está aqui, eu não preciso fazer nada. Se a gente não precisasse fazer nada, Jesus não teria dito que nós temos que buscar, porque buscar é tomar uma atitude, é assumir uma posição, uma direção, é buscar alguma coisa. Então, é ir de encontro a alguma coisa, melhor dizendo. Então, meus amigos, Jesus ele está nos chamando para nós entregarmos o nosso melhor, o nosso tudo para Ele. Há poucos dias eu atendi uma pessoa e essa pessoa, ela pediu oração, ela pedindo ajuda e etc. E aí, tudo bem, a gente ofereceu ajuda espiritual, vamos orar, mas quando eu passei, a igreja está aberta em determinados horários, a gente está aqui para te ajudar, né, para crescer no entendimento da palavra, para saber usar a fé, a autoridade espiritual contra o mal. Quando eu falei isso, a pessoa já logo saiu dando desculpa, dizendo que não pode, porque tem determinada idade, porque está acontecendo isso, porque não tem aquilo. Então a pessoa já deu desculpa. E o que eu disse para essa pessoa? Ela me disse que ela se sente abandonada por Deus. O que eu falei para ela? A Bíblia fala, voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós outros. Será que a palavra de Deus é mentirosa? Se a pessoa se sente abandonada por Deus, é porque ela não está buscando a Deus. É porque ela não está se voltando para Deus. Porque se ela estivesse se voltando, Deus se voltaria para ela. Porque Deus não é mentiroso. Ele garantiu, voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós outros. Diz o Senhor. Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós outros. Então, é uma questão da pessoa querer Deus. É a questão da pessoa não se esquecer de Deus. Porque se ela não se esquecer de Deus, Deus não vai se esquecer dela. 1 Samuel 30, capítulo 2, versículo 30, o Senhor dos Exércitos diz, eu honro os que me honram, e os que me desprezam serão desprezados. Quer dizer, se a pessoa honra a Deus, se ela se volta para Deus, Deus vai honrar, Deus vai corresponder. Agora, se a pessoa despreza a Deus, não adianta pedir oração, não adianta pedir para os outros orar, não vai resolver nada, porque ela não tomou atitude de obedecer o mandamento, a palavra, o chamado de Deus para a vida dela. Porque ela despreza a Deus. E se ela despreza a Deus, como que Deus vai honrar? Como que Deus vai se voltar? Como que Deus vai ajudar? Quer dizer que Deus ele vai servir a pessoa? Ele vai se sujeitar à vontade da pessoa? Ele é Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Porém, ele oferece a ajuda. Ele disse, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer dizer, tem que ir a Ele. Não adianta a pessoa falar, não, mas eu não posso, por isso, por aquilo. Dar desculpa, em outras palavras, é desprezar Deus. Há uma frase que eu costumo dizer, quem quer dá um jeito, e quem não quer dá desculpas. Já ouviu essa frase? Ela é verdadeira. A pessoa que quer uma coisa nessa vida, por exemplo, alguém está lá, a criança querer, eu quando crescer eu quero ser médico. Se a pessoa quiser, se ela determinar isso, se ela se esforçar, se empenhar para isso, ela consegue. Quantos e quantos testemunhos, casos de pessoas que não tinham nada, nasceram numa família humilde, não tinham nada, mas lutaram, batalharam, estudaram, se empenharam e chegaram e foram muito longe. E conseguiram conquistar os seus sonhos humanos. Então, para Deus, será que a gente está entregando o nosso melhor? Se para as coisas desse mundo, aquilo que a gente quer, a gente consegue, por que a gente não vai conseguir uma vida com Deus? Andar com Deus, se voltar para Deus. É questão de escolha.
é questão de decisão, é questão de o que realmente a gente quer. Amém? Amigos, Deus não é burro, Deus não é cego, Deus ele vê tudo, ele conhece o nosso coração, ele sabe o que há dentro de nós, se a gente quer ele realmente ou não quer. Amém? Então, meus amigos, nós temos que tomar essa decisão de nos voltar para ele cada vez mais, de entregar para ele o nosso melhor, o nosso tudo. Jesus falou, o que adianta a pessoa ganhar o mundo todo? O que adianta ela ter fama, ela ter título, ela ter posições altas de renome? O que adianta ela ganhar mundos e fundos, mas se ela perder a salvação? Se ela não tiver priorizando a Deus na vida dela e as coisas e a vontade de Deus na vida dela, o que adianta? Eu costumo falar, a casa uma hora vai cair. E aquela pessoa que está edificada na rocha, Jesus falou que a casa não cai. Mas a pessoa que está edificando a sua vida na areia, ou seja, em coisas instáveis, passageiras, a casa cai. A sua vida está edificada em quê, meu amigo e minha amiga? Amém? A sua fé, o seu coração, a sua vontade, o seu sonho tem se voltado em que direção? Em direção ao sonho de Deus para a sua vida, o chamado dele para a sua vida e a eternidade que ele tem para te oferecer com ele? Ou você tem focado apenas nas coisas deste mundo? Jesus falou para uma certa pessoa que chegou a ele pedindo, mestre, ordena que o meu irmão me reparta a herança. Jesus falou, quem me constituiu juiz entre vós? E ali Jesus contou a parábola. O campo, a propriedade de um homem, tinha dado muitos e muitos frutos. E ele não sabia o que fazer. Quer dizer, ele poderia repartir com outras pessoas, ele poderia levar à sinagoga, à igreja, oferecer a Deus, mas ele teve a ideia, eu vou destruir os meus celeiros e eu vou reconstruir outros maiores, e eu vou armazenar os meus frutos, meus bens, e depois eu vou regalar. Eu vou dizer para minha alma, alma, tens em depósito muitos frutos, bens, para muitos dias. Regala-te, sacia-te, né? Ou seja, pode relaxar, pode descansar. Quer dizer, a pessoa, ela estava ali totalmente dependente daquilo. E aí Jesus, ele disse, mas Deus disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que ajunta para si tesouros, mas não é rico para com Deus. Não está juntando tesouros no céu. Não está fazendo a vontade de Deus. Não está ganhando almas. Não está testemunhando de Jesus ao mundo. Não está vivendo a fé. Não está priorizando o reino de Deus. Amigos, vamos ser inteligentes. Amém? Não vamos ser loucos. Vamos colocar o nosso coração nele, na vontade dele para a nossa vida. E assim nós teremos um galardão muito maior, ainda agora nesse tempo e sobretudo na eternidade. Amém? Há outras palavras que eu gostaria de compartilhar contigo, mas para não se estender muito o vídeo, eu vou ser objetivo. Ali em Mateus 26, no versículo 6 ao 11, fala o jantar em Betânia, e diz assim, e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, por que este desperdício? Pois este unguento poderia vender-se
por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Então essa mulher, ela pegou o que ela tinha de muito valor e ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Esse unguento era um perfume muito caro, um perfume muito precioso. Então era algo de muito valor. Ela poderia vender e pegar esse valor para ela. Ou, como os discípulos disseram, dar aos pobres. Porém, fazer caridade, né? Porém, Jesus falou para não molestar, não repreender a atitude daquela mulher. Porque ela reconheceu Jesus, alguém muito importante, muito valioso para ela. Muito mais valioso do que aquilo que ela estava ofertando e entregando para ele, aquele perfume. Então, meus amigos, o que nós aprendemos com isso? O que é mais valioso para nós? É Jesus ou as coisas que nós temos? Se é Jesus, nós vamos entregar o que nós temos para ele. Amém? Nós vamos entregar nossa alma para ele, os nossos sonhos para ele, os nossos projetos para ele, tudo que nós almejamos alcançar. Nós iremos ter a intenção de conquistar, mas é para a glória dele, para que todos vejam o que ele fez na nossa vida. Nós não estaremos almejando para que a nossa família, como fulaninho cresceu, como fulaninho está próspero, como a fulaninha está bem sucedida. Não. A nossa intenção será a glória de Deus, verdadeiramente. Amém? Tem pessoas que buscam cargos, títulos e posições, porém a intenção delas é se aparecer, é se mostrar para os outros e não glorificar ao Senhor Jesus. Melhor cumprir a função, mesmo sem o título, do que ter o título e não fazer a função que lhe é incumbida pelo Senhor Deus. Pense nisso, meus amigos. Entregue o teu melhor para Deus, porque é isso que verdadeiramente vai fazer a diferença na nossa vida e que vai importar aos olhos do Senhor Deus. Amém? Essa mulher entregou o que ela tinha de grande valor para Jesus. Entregue o que você tem de maior valor para Jesus. Entregue a tua vida, entregue o teu coração, entregue tudo nas mãos do Senhor. E viva a vontade dele para a tua vida. Amém? Tem lá também Atos capítulo 2, eu tenho anotado aqui, 31 e 32, os discípulos ali falando sobre a experiência de Pentecostes, né? O derramado do Espírito Santo. E eles falaram ali que isso significava o cumprimento das Escrituras, que Jesus tinha ressuscitado e que eles eram testemunhas das coisas que viram e ouviram. Quer dizer, aqueles discípulos, eles abraçaram a missão de vida de viver para testemunhar ao Senhor Jesus. Quando Jesus ele ressuscita, ele nasce na vida de uma pessoa, na pessoa do Espírito Santo, automaticamente essa pessoa vai querer levar Jesus para outros, ganhar almas, independente do título ou do cargo que ela tem no corpo de Cristo, ela vai querer ganhar almas, ela vai querer levar Jesus, servir a Jesus. E o que é que tem movido o seu coração e o meu coração? É esse fogo do Espírito, é essa sede por ganhar almas, ou são intenções pessoais e até mesmo egoístas? Entregue o teu melhor para Jesus. Amém? Para nós terminar lá em Provérbios 20, versículo 29. Perdão. Provérbios 20, versículo 29, diz assim: a glória dos jovens, ornato e esplendor dos jovens, é a sua força,
E a beleza dos velhos é as cãs, é a sua sabedoria. Amém? Quer dizer, o que é de mais ali valioso para o jovem é a sua força, é a sua disposição, é a sua energia. E o que a pessoa anciã, a pessoa mais idosa tem de mais valioso é a sua sabedoria. Amém? Mas tem pessoas que usam a sua energia para o mal. E há pessoas que usam da sua sabedoria para o mal. Ou para servirem a si mesmo, as suas vontades carnais. Mas o que Deus quer? Que nós vivamos uma fé inteligente. Se somos jovens, que venhamos entregar o que nós temos de mais valioso, a nossa juventude, a nossa disposição, a nossa energia, o nosso, enfim, entregar para Jesus, entregar no altar de Deus, entregar ao Espírito Santo, para vivermos, para nos dispormos a testemunhar de Cristo com a nossa vida. Agora, se é a sabedoria que temos já com uma idade avançada, Deus espera que venhamos entregar dessa sabedoria para honrar o Senhor Jesus, para levar também o Senhor Jesus aos demais. Amém? Então, meus amigos, o que você tem de mais precioso? Deus quer que você entregue para Ele, porque o que Ele tiver e tem de mais precioso, Ele vai entregar para a tua vida. Se você quer o tudo de Deus, entregue o teu tudo para Deus. Se você quer o melhor de Deus, entregue o teu melhor para Deus. Se você quer a honra, o honre. Amém? Que você pense nisso, que nós pensemos nisso e que o Espírito Santo fale mais ao nosso coração e nos conduza a viver para a honra, para a glória e o louvor do nome glorioso e todo-poderoso do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, fique com essa palavra e até a próxima, no nome de Jesus. Deus abençoe. Graças a Deus. Amém.